Olá, pessoal! Mais uma vez aqui para o nosso encontro, nosso bate-papo terapêutico. Hoje eu vou fazer um trabalho que há muito tempo estou desejando fazer junto a vocês. Hoje nós vamos falar sobre uma obra, um livro, né? Uma obra muito interessante que li alguns meses atrás de um amigo, Maurício de Castro. O livro é A Outra. Se você ainda não adquiriu, se você não conhece, então trata de ler. É um livro que vai nos ensinar muito sobre o amor, sobre o relacionamento humano, certo? Esse livro é maravilhoso, né? É um romance ditado pelos espíritos Hermes e Saulo, certo? A outra, né? Trata-se de uma obra, né? Que tem um pouco de ficção, um romance, né? Mas que também traz muito da realidade. É muito comum, você vai encontrar um pouco de si nesse trabalho de Maurício, né? E que ele vai nos despertar para realmente a gente entender algo que já acontece na sociedade há muito tempo, né? Quando a gente fala da outra, da amante, né? O nosso conceito, a nossa visão de amor é uma visão muito limitada, certo? Embora algumas pessoas erroneamente acreditem que nessa obra, certo, Maurício esteja fazendo apologia à traição, ao adultério. Não é verdade, gente. Acredite, tem nada a ver, certo? Mas nos mostra, né, faz com que nós possamos analisar a relação humana, principalmente dentro do casamento, né, com uma visão mais ampliada, né? Que a gente entenda que casamento ela é uma relação que é uma instituição que é criada na sociedade, que tem um propósito, é um avanço da sociedade. Né? Em nenhum momento, né, a obra trata sobre falência desta relação, desta instituição. Não é verdade, certo? Mas nos mostra que o casamento, para ele ser validado, tem que ser uma relação em que os dois desejem estar juntos, né? Em que o casamento, a relação sem amor, ela já é uma relação falida, certo? Por quê? Porque quando você está dentro de uma relação em que você realmente não ama o outro, não está comprometido com aquela relação, ela tem tudo para não dar certo, certo? Você entra numa relação, embora você esteja vivendo ao lado de outra pessoa, você está só. É isso que esta obra vem tratar, né? Sobre as relações humanas. Quando ela é pautada nos interesses, quando elas são destituídas de amor, e eu estou falando de um amor verdadeiro e sincero. Não dá para amar aquele que a gente não respeita. Não dá para amar alguém com o qual você não se sente seguro, né, para toda a vida. Não estou dizendo que você vai entrar numa relação, num casamento, e que ela tem que ser para toda a vida. Não, gente. Não é isso que a obra trata. Né? Embora ela fale, né, sobre uma relação falida, né, em que determinado momento o marido, o companheiro, ele perde o interesse na sua esposa e se associa, né, se relaciona com uma outra mulher, né, chegando a se apaixonar realmente por ela, né? Ele se apaixona pela personagem ao ponto de desconsiderar e de esquecer que ele tem um compromisso com a esposa e com uma filha, né? E nessa trama toda, né, essa trama toda gera sofrimento. E a relação do pai, essa relação extraconjugal, vai marcar a vida dessa personagem, que é a personagem principal, né, do livro. E vai marcar ao ponto de deixar um estigma, uma marca, né, em que ela passa a não acreditar no amor e a desdenhar do amor, em que ela acredita que ser a outra é muito mais proveitoso e interessante do que ser, né, do que entrar numa relação, né, em que ela realmente ame, né, e aceitar esse amor. Ela chega realmente a amar alguém, mas por não acreditar pelo sofrimento que a mãe passou,
ela prefere se transformar em uma amante, porque em um encontro que ela teve lá na infância, né, com a amante do seu pai, a amante deixa bem claro que ser a amante é muito mais proveitoso, né, do que ser a esposa, que a esposa sempre fica com a pior parte, enquanto que a amante fica com a melhor parte da relação. O que não procede, né, gente? A gente sabe disso. A questão não é essa. O que Maurício, na verdade, o que o espírito Hermes e Saulo, ele busca nesta obra é mostrar que a relação, ela só é verdadeira se ela for pautada no respeito, no amor. Que uma convivência, ela só vai dar certo, ela vai ter um resultado positivo se as pessoas que ali estiverem vivendo na relação, né, elas tiverem consciência do papel que cada uma desempenha nesta relação, né? Muitas vezes as pessoas, é muito mais cômodo na sociedade a gente culpar os outros pelas nossas desditas, pela nossa infelicidade, né? Então, assim, observe que quando eu falo dos personagens, não vou citar nome de personagem, só vou falar aqui, vamos apenas falar, né, no caso do homem que trai a mulher com a amante, né? Ele foi covarde o suficiente porque ele não teve coragem de abrir mão, né, da esposa, da filha de vez e assumir a outra, já que ele se dizia amá-la, né? Entretanto, não cabe aqui tão somente culpar ao Jerônimo, ao homem, certo? Cabe a gente entender que quando se trata de relação, um só não erra, certo? A gente tem que ver que, por um outro lado, né, a esposa dele, ela preferiu ficar infeliz em uma relação não por amor, mas por orgulho, por egoísmo, né, por individualidade, por ter uma personalidade muito forte, por acreditar que não iria dar o marido dela, que era propriedade dela, a outra. Então ela se sujeitou a ficar numa relação onde ela estava infeliz e onde ela também levou a filha a presenciar toda uma relação de maltratos, de abandono, né, para satisfazer a seu ego, certo? Não é só uma questão de ter a autoestima baixa, mas é uma questão de amor próprio, é uma questão de orgulho mesmo, né? De você não querer abrir mão de uma relação que já não te faz bem nenhum. Então, ele foi errado por não ser sincero, chegar para a esposa e dizer, olha, não dá mais, eu vou viver a minha vida, você vai viver a sua. E ela foi também errada, porque mesmo sabendo que o marido tinha outra, mesmo passando por todas as dificuldades, inclusive financeiras, porque para sustentar, né, a vaidade da outra que estava na relação apenas e tão somente pelo interesse, né, ela sujeitou a filha e a ela mesma a uma situação de penúria, de abandono. Então, observe que aqui a gente tem que analisar o que está por trás dessas atitudes, desses sentimentos das pessoas. Mas é prático para a sociedade apenas condenar a outra, porque a sociedade ela só percebe que a outra está na vida do homem, mas não percebe que esse homem está na relação porque ele quer, certo? Então é muito mais fácil jogar pedra na Geni, condenar a outra. E cabe aqui dizer que nem todas as amantes estão numa relação por questão de interesse. Nesse caso, a amante ela estava de fato por questões de interesse financeiro. Ela queria alguém que bancasse, ela não queria trabalhar. Ela queria um homem que pagasse as suas contas. É fato, isso acontece, acontece. Assim como acontece também da mulher casar, certo? Assinar lá um papel e ela estar com aquele homem porque quer que ele pague suas contas, porque ela quer ter um padrão de vida que ela não quer trabalhar e acredita que se ela for trabalhar ela não consegue. Então ela está por interesse. Mas se ela assina um contrato e ela se diz casada, a sociedade aceita. Mas se é uma outra, é amante, a sociedade não aceita. Há uma hipocrisia muito grande aqui, né?
Então, assim, a esposa tudo pode, a amante nada pode. A amante é aquela que é a destruidora de lar, é aquela que está ali com uma função apenas pelo interesse, né? Ela não ama, ela não gosta, o que não é verdade. Muitas vezes, sim, há paixão, outras vezes há de fato amor, né? Quem foi que disse que a relação tem que ser para sempre? O para sempre eu já falei, então vamos repetir, também se acaba, né? Às vezes a gente não domina o coração. Às vezes acontece das pessoas se apaixonarem ou então realmente se amarem, né? Se for paixão, eu já falei, paixão tem tempo limitado, mas é algo avassalador. É algo que quando chega, chega chegando, né? Toca nas pessoas. Eu acho que o grande problema é que as pessoas não têm coragem de assumir os próprios sentimentos, né? Às vezes, né, o homem, ele toma para si a responsabilidade, né? Ele tem medo do que a sociedade vai dizer, a mulher também tem medo do que a sociedade vai dizer. Ela não quer o título de separada, de divorciada, de ex-casada, ou talvez não quer perder sair da sua zona de conforto e prefere se sujeitar a viver numa relação onde já não era feliz há muito, né? E fazer de conta de que nada está acontecendo ou culpabilizar a outra, dizendo que a outra trouxe desgraça e sofrimento para sua vida, certo? Quando um homem ou uma mulher, porque às vezes também pode acontecer o contrário, pode ser a mulher que arranja um amante. Quando isso acontece é porque a relação já está falida há muito tempo, ela já está abalada. Apenas as pessoas preferem ficar na zona de conforto, né? Existe um problema na relação, mas ninguém quer discutir, né? Ou se um quer discutir, o outro prefere não encarar, não entrar nessa discussão e fazer de conta que está tudo bem, fazer ouvido de moco, fazer de conta que não está percebendo, não, é coisa da sua cabeça, não tem nada disso, para mim está tudo bom. Porque enquanto estiver na zona de conforto, né, ou para os dois ou para um dos cônjuges, está tudo muito bem e vai empurrando com a barriga. A pandemia mostrou isso, o quanto de relações, né, que foram dissolvidas. Por quê? Porque as pessoas passavam muito mais tempo fora de casa, separado um do outro, então dava para empurrar, né, todos os problemas para debaixo do tapete. Mas quando a pandemia obrigou a ficar todo mundo sobre o mesmo teto 24 horas por dia, então foi difícil de suportar. E aí as pessoas optaram pela separação. Então cada um vai para o seu canto, não dá mais. Então assim, nem sempre as pessoas elas conseguem viver, né, serem coagidas de certa forma, obrigadas a encararem uma outra, né, e os problemas do dia a dia, como a pandemia nos obrigou, certo? Então, o que é que acontece? Quando o espírito Hermes e Saulo, através de Pedro Maurício, traz esses questionamentos, né, mostrando o quanto a falta de amor dentro das relações compromete estas relações, ao ponto de fazer com que as pessoas passem a viver solitárias, mesmo na companhia do outro. E a outra coisa que o Espírito traz aqui, que eu acho perfeito, quando ele diz, olha, não adianta você estar numa relação, você pode até amar o outro te amar, mas se você não ama você mesma, se você não se conhece, há um vazio que se instala na tua vida, uma insatisfação muito grande. Você tem tudo para ser feliz, mas você não é feliz. E por que você não é feliz? Você não é feliz porque você não se conhece, porque você não se ama. Porque você não é sincero com você mesmo. E quando a gente não consegue ser sincero com nós mesmos, nós não vamos ser sinceros com o outro. Então fica muito mais fácil culpar as amantes da vida ou os amantes da vida, né? Porque a história de traição, né? A traição já começa dentro da própria relação antes de colocar um terceiro. Porque alguém está mentindo ali para si mesma, está traindo a si mesma. E é esta questão que a obra aqui ela vem elucidar, ela vem trazendo isso e vai fazer com que as pessoas se questionem. Eu acho que, independente de você ser casado ou não, deveríamos ler essa obra até mesmo para nos conhecer, para nos questionarmos. Será que de fato eu sou feliz? Será que eu estou fazendo o outro feliz?
Por que é que eu encontro trago uma terceira pessoa para minha relação sem abrir mão primeiro dessa que eu já estou? Por que eu não vou para esta segunda relação? Observe que são questões que são pontuais e importantes, né? Que eu possa ter uma resposta. Por que eu quero sustentar uma relação com outra pessoa sem abrir mão desta relação na qual eu não sou feliz? Ou então, a gente tem que ver que muitas das relações, elas se sustentam baseadas em interesses. Tem pessoas que preferem não sair daquela relação, por quê? Porque eu me casei com fulana, porque eu tenho um patrimônio e eu não quero abrir mão desse patrimônio, eu não quero dividir o que eu tenho. Eu quero ser o senhor do 100% do que eu construí. Ah, quem trabalhou fui eu, quem deu duro fui eu. Por que eu vou ter que pegar 50% do que é meu e dar para minha esposa? Outra questão é porque às vezes o cara não quer ver a mulher com outro, ele não tem estrutura. Ah, a mulher é minha, eu não vou dividir, eu não quero abrir mão da minha esposa e dos meus filhos, mas eu também não sou feliz nessa relação, né? Então eu prefiro uma alternativa complementar, que é trazer uma terceira pessoa para a relação, sem observar que eu continuo no mesmo patamar de infelicidade e de vazio. Eu só busquei uma distração a mais, porque muitas vezes a amante é isso, é uma distração a mais, né? Eu não sou feliz, minha mulher não é feliz e certamente a amante também não vai ser feliz. Por quê? Porque ela vai viver à sombra da história de alguém, com a rebarba, com a que sobra da relação de alguém. Essa coisa de que ser amante é ter privilégios, é ter tudo o quê? Objetos, dinheiro, casa, alguém que pague sua conta, isso é muito secundário, isso é muito pouco. Dentro de uma relação, né, nem só de pão vive o homem, não é as contas pagas que vai garantir uma relação, isso é consequência. Se eu estou na relação com alguém, né, obviamente as despesas são divididas por dois. Quantas pessoas aí não dependem necessariamente do companheiro ou da companheira para se manter, porque é autônomo, tem condição de viver e pagar suas contas fora daquela relação? Mas por que ele está na relação? Por que ele quer conviver com alguém que já não lhe ama mais? Por que conviver numa relação que há muito já está fracassada? São essas questões que esse romance, a outra, traz em evidência. Não é a questão de fazer apologia, uma traição à amante, mas mostrar que o amor, gente, ele não tem esse tipo de regras. Essas regras, elas são criadas, impostas pela sociedade. É uma questão cultural, né? A gente vive numa sociedade em que o casamento, né, é uma monogamia. Você não pode casar com duas pessoas ao mesmo tempo. Mas você não pode fazer isso oficialmente. Extraoficialmente, a sociedade tolera. O homem ele não tem só um, ele pode ter uma, duas, três amantes. Engraçado, é cultural, né? Porque se você for para o Oriente Médio, tem nações aí que um homem pode ter 3, 4 esposas e não tem problema nenhum. E ele pode fazer isso legalmente. Ele não pode ter amantes, mas legalmente ele pode ter mais de uma esposa. E é tratado isso com uma naturalidade. O que é permitido em uma cultura, de repente não é permitido na outra. Então observe que são regras criadas socialmente, né, para estabelecer, né, a conduta de homens e mulheres. Só que nós, seres humanos, nós obedecemos as regras, mas nós também quebramos regras, certo? Por quê? Porque nem sempre dá para seguir o paradigma que está ali exposto, né? E nós, como seres humanos, quando estamos insatisfeitos, né, a depender do grau da infelicidade, vamos sim quebrar esses paradigmas. Por quê? Porque todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer amar e ser amado. E se eu vivo numa relação em que eu não sou feliz, em que eu não amo e tampouco me sinto amada, obviamente, se eu encontrar esse amor, né, em outro lugar que não seja na minha zona de conforto, eu vou me arriscar sim. É assim que o ser humano pensa e é assim que ele vive. Independente dele ser a pessoa mais ilibada ou não dentro da sociedade. Todo ser humano quer ser feliz
E nós perseguimos essa felicidade. E é o que Hermes e Saulo nos traz nesse romance A Outra. Ele vai falar que existem regras que são estabelecidas dentro da sociedade e, por conveniência social, termina trazendo um prejuízo para a própria sociedade e para aqueles indivíduos que vivem presos a essas regras e essas normas. Nós, de uma maneira bem hipócrita, fechamos os olhos quando o homem tem um amante, mas abrimos a boca, para denunciar quando é a mulher que tem um amante, porque a mulher é a traidora. A mulher, a moral dela é colocada em xeque. Ninguém procura saber os motivos pelos quais esta mulher busca uma relação fora, da união estável, do casamento. Ninguém quer saber se ela foi respeitada, se ela era amada, como ela era tratada. Ela é mulher e, como mulher, ela não pode trair. Mas quando o caso inverte, que é o homem, tenha paciência, é coisa de homem, todo homem é assim. Ele é predador, ele é caçador, Mas não se preocupe, ele vai voltar, você esquece, perdoa. Então, observe que esse tipo de pensamento, esse tipo de mentalidade, termina comprometendo, o papel da mulher e do homem dentro da sociedade. E principalmente dentro dessa coisa chamada casamento. Aqui eu não estou dizendo que sou contra casamento não, gente. Muito pelo contrário, eu acho que é uma relação que é um avanço dentro da sociedade. Agora eu acho que as pessoas elas deveriam ponderar. Hoje a palavra amor está muito banalizada. As pessoas, quando elas têm um mínimo de interesse, o máximo de interesse e o mínimo de verdade, elas utilizam de uma maneira bem aleatória o eu te amo sem sentir nada. Às vezes apenas é sexo, nada mais do que isso, Mas quando se trata de você dizer assim, o fulano tá com uma amante, a culpa é da amante, ela é interesseira, ela só tá ali pelo dinheiro. As pessoas não observam que ali tem um ser humano, que tem sentimentos. Os motivos que levaram essa pessoa a se relacionar com um homem ou a mulher com um homem, certo? O homem com a mulher com o homem, seja lá quem for, um dos cônjuges, se relacionarem com outras pessoas, porque às vezes acontece que a traição é dupla. A mulher arranja um amante, o marido arranja um amante e fica tudo bem. E faz de conta que está tudo bem, vive-se na aparência e na conveniência. E a sociedade aceita e tolera. Mas quando é uma mulher que chega na relação e ela não chegou porque ela simplesmente impôs, não, você vai ser o meu amante e eu não quero saber. Não é assim que a coisa acontece. Obviamente que para ter uma relação, para ter uma terceira pessoa nessa relação, aquele que estava dentro da relação é que procurou. E outra coisa, quem está traindo é quem está dentro da relação. Quem chegou o terceiro, ele não tem nada a ver com aquela relação. Não tem nenhum compromisso com essa relação. Mas Creuza tem que ter um compromisso ético, moral. Gente, aquilo que eu te falei anteriormente, às vezes as pessoas se apaixonam. E quando elas se apaixonam, elas só querem uma coisa, ser feliz. Elas não enxergam o óbvio. Elas buscam um interesse muito particular. Então, de repente, aquela terceira pessoa que está entrando na relação, ela está apaixonada, ela tem interesse. E quem está dentro da relação é que deveria ter o cuidado de, antes de se relacionar com uma terceira pessoa, resolver a sua pendência com o companheiro que está ali do lado. Não se deve acusar o terceiro. Quem deve ser responsabilizado é quem está vivenciando aquela relação. Porque hoje é consensual, tem um policasamento, Às vezes as pessoas entram 2, 3 pessoas, 4 numa relação, E vivem ali de boa. A sociedade não aceita. Obviamente que não é um casamento oficial, mas hoje é muito comum você ver pessoas que são casadas e a mulher traz um parceiro e o homem traz uma parceira e todo mundo junto, misturado e é feliz. Isso é uma sem-vergonhice? Isso não pode? Isso é assim, isso é assado? Quem sou eu para ditar as regras do que pode e não pode? Engraçado, Quando as pessoas querem fazer as coisas às claras,
De uma maneira direta e objetiva, a sociedade diz que é indecente, que não pode. Mas pode fazer escondidos, pode fazer por debaixo do pano, pode fazer para que o outro não saiba, só não pode fazer abertamente. Então você não pode ser sincero, você não pode usar da verdade, você tem que mentir. Engraçado é que a maioria dos que jogam pedra, que vive aí fazendo apologia para essa fidelidade, são infiéis. São infiéis em relação a si próprio e são infiéis em relação ao outro. O que Saulo e Hermes diz é o seguinte, olha, o amor, não existe esse tanto de regras que querem colocar. Obviamente que se é amor, eu já falei aqui em um vídeo sobre amor. Quem ama, cuida. Se eu realmente amo alguém e me sinto completo, satisfeito com essa pessoa, eu não vou trazer uma terceira para a relação, nem abertamente e nem de maneira oculta, porque eu vou ter no outro o meu companheiro, a minha companheira. Mas se existe uma terceira pessoa na relação, é porque não existe amor, pelo menos em relação a uma das partes dos cônjuges que estão na relação. Alguém não está feliz, alguém está buscando algo que não existe dentro da relação. E é isso que deve ser levado em consideração. Então, antes de sair por aí jogando pedra, né, ou condenando o escritor, como o Pedro Maurício recentemente falou que em uma casa espírita mandaram tirar todos os livros dele porque ele estava fazendo apologia ao adultério. Então, eu acho que a pessoa que leu esse livro, né, tem um atavismo muito grande, não conseguiu entender, né, o que está filosoficamente implícito na mensagem desses autores, deveria reler. Ou então é uma pessoa, né, altamente castrada ou se encontrou aí no livro, só não quer se achar, assim, assumir, né? Porque a gente tem que entender o seguinte, quanto menos se fala de algo que existe, quanto mais se evita, né? É como um câncer. Quando você ignora, ele prolifera. Quando você o combate, quanto mais cedo você o combate, maiores são as chances de cura. Então não dá para a gente fingir que não existe esse tipo de problema dentro da sociedade. A traição, gente, significa que alguma coisa não está boa na relação. Quando alguém trai, né, o companheiro ou a companheira, quando existe essa questão de traição, né, é porque a pessoa já começa traindo a si própria. Ninguém machuca o outro sem machucar a si mesma. E mesmo porque existe uma coisa chamada leis divinas. Costumo dizer que todas as vezes que eu machuco alguém, a minha ação é um bumerangue. Bumerangue, toda vez que você lança ele, ele vai, mas pode ter certeza, ele volta. Então, não precisa a sociedade jogar pedra, nem condenar, certo? Nem condenar quem traiu, nem condenar o terceiro da relação e nem o outro. É um problema para ser resolvido a três. Agora, eu acredito sim, né, que quando a gente não fala sobre esse assunto, certo? Quando se faz como essa casa aí que mandou tirar todos os livros porque estava fazendo apologia, querendo proteger, né, a questão tá querendo proteger a família, proteger o casamento. Gente, a verdade não precisa de advogado. A verdade precisa de exemplos, né? Então, assim, se eu tenho uma vida, né, que eu não preciso e nem quero trair meu companheiro ou, né, quem tem uma companheira, se for o caso, se eu não preciso trair o outro, né? E não é uma questão de precisar, né? Se eu sinto, né, que eu não desejo e não quero trair, por quê? Porque eu amo, porque eu gosto. Porque o correto, gente, de fato não é trair. O correto é ter a coragem de fazer o enfrentamento e perceber que aquela relação já findou, já deu o que tinha que dar. Se não está bem e vale a pena lutar, lute pela relação, certo? Mas se não tem mais pelo que lutar, se já chegou, já deu tudo o que tinha que dar, então saia com a dignidade. É isso que deve ser feito. Agora, se o outro sabe que está sendo enganado e fica na relação,
é porque é cômodo. Se não é cômodo, que tenha a ousadia e a coragem de abrir mão de algo, né? Nem abrir mão, porque já não tem mais, mas faz de conta que tem. E aquele que está trazendo, né, mais uma pessoa para o relacionamento, né, para a relação, trazendo um terceiro elemento, né, tem que ter o bom senso de descobrir que é mais uma pessoa que você está trazendo para esse círculo vicioso de dor. Se já está ruim você com uma, imagine com duas. Se você já está comprometido com uma, imagine comprometido com dois. Né? Porque às vezes você não é feliz, porque enquanto houver paixão, enquanto houver tesão, tudo bem. E no dia que não existir tesão e paixão, você vai fazer o quê? Descartar a terceira e achar uma substituta, trazer a quarta pessoa? Até quando vamos ficar nos enganando e enganando o outro? Então são essas questões que o livro traz. Eu li. Esse livro é um livro que é um pouquinho generoso. Ele tem um quê? Deixa eu ver, mais de 400, quase 450 folhas. Eu li esse livro em um dia. E eu só faço isso quando a obra é boa. Quando a leitura me prende, eu não consigo. Eu fui almoçando com o livro na mão, certo? Eu não consegui parar a leitura até chegar ao final. E eu cheguei ao final e satisfeita com o que eu encontrei, porque realmente eu percebi que nós vivemos, né, dentro de muitas regras, presos a atavismos que na verdade não nos fazem felizes. Muito pelo contrário, traz dor e infelicidade para as nossas vidas. Mas é muito mais cômodo fingir que está bem do que fazer o enfrentamento, né, e desafiar a nós mesmos. O romance, ele não pede para que desafiamos as regras sociais, para desrespeitá-las e ignorá-las, mas ele pede que nós desafiamos a nós mesmos e traçamos um roteiro, né, que possa nos trazer a paz e o equilíbrio, porque ninguém é feliz mentindo, fingindo para si mesma, né, uma felicidade que não existe. Então, assim, para a gente encontrar a paz, muitas vezes temos que estabelecer batalhas significativas, promover uma guerra, mas é uma guerra interior, onde a gente vai em busca, né, do autoconhecimento. Então, assim, eu recomendo o livro, né, e que você leia sem preconceito, né? Vá desarmado, queira entender o que tem ali, queira conhecer o que tem ali, porque tem muita coisa que pode ajudar você, talvez até a sair de um problema de relacionamento, né? E até entender, porque tem pessoas que vivem pulando de relacionamento a relacionamentos. Sai de um relacionamento, vai para o segundo vai para o terceiro, sem perceber. Por que esta instabilidade emocional, né, que leva a essa insatisfação que não consegue fazer se conectar com o outro? É muito importante. Aqui a gente vai ficando com o nosso bate-papo terapêutico, né? E eu recomendando, né, mais uma vez a obra do meu amigo Maurício de Castro, certo? Um livro, A Outra. Ele não trata sobre infidelidade, ele fala sobre o autoconhecimento e como ele é importante dentro das relações afetivas, principalmente dentro do casamento. Tchau!